E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de uma mega história aqui da América Latina e de um quadrinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos falar da Guerra do Paraguai, porque nós vamos falar sobre essa obra aqui, ó, Guarani, a Terra Sem Mal. Mas antes de entrar aqui um pouquinho nos detalhes da edição, preciso contextualizar para você e contar brevemente. Mentira, eu não consigo contar nada brevemente. Mas vamos contar rapidinho sobre o que foi essa Guerra do Paraguai. Claro, esse vídeo aqui está de longe, né? Muito aquém de substituir uma aula, uma pesquisa, uma leitura. Assista um documentário para se aprofundar no assunto. O que eu vou fazer aqui é só uma pincelada para que a gente entre na obra sabendo o que esperar. Em 1864, havia no Paraguai um ditador, Francisco Solano Lopes. O cara era acima da lei, né? Ele era a lei no Paraguai, ele mandava e desmandava. E a América Latina era uma zona, né? Na época havia muitos conflitos políticos, conflitos internos ali entre os países, por exemplo, o Brasil que estava passando por um problema sério entre as hierarquias de comando, Dom Pedro II, respostas à coroa portuguesa lá fora, e tudo isso contribuiu para culminar nessa guerra que foi uma das piores coisas que aconteceu aqui na América Latina. Só para que a gente entenda então onde nasceu isso. Ali no Uruguai havia um conflito interno muito grande sobre partidos políticos, né? O Brasil ali no Rio Grande do Sul, que faz fronteira com o Uruguai, já estava de olho para tentar destituir o governo uruguaio. O Brasil ameaçou o Uruguai, ameaçou a soberania uruguaia. Vendo essa brecha diplomática, né? Vendo esse problema internacional aí, Solano Lopes pensou: e se eu fizer uma aliança com o Uruguai? Talvez eu tenha acesso ao mar, né? Talvez eu consiga fazer ali uma exportação, importação de produtos e aí aqueça o Paraguai aqui e talvez também eu possa comandar essas regiões por onde agora estou trabalhando, né? Solano Lopes então trucou, bateu na mesa, chegou no Brasil e falou: se vocês atacarem o Uruguai, eu vou considerar que isso também é um ataque, uma ofensa ao próprio Paraguai. Se vocês entrarem em guerra com o Uruguai, eu também entro em guerra com vocês. E não se enganem, galera, não se enganem. O Paraguai era uma potência militar na época. Então o Brasil, quando escutou a proposta do Paraguai, cagou para ela. Nem levou em consideração. O Paraguai, sabendo disso, foi lá e atacou o Mato Grosso. E aí o Brasil falou: ah, então agora é guerra mesmo. E aí, Solano Lopes, sabendo que precisaria entrar pelo Mato Grosso e descer até o Uruguai para ajudar a voltar o poder antigo, né? Voltar o partido antigo, ele fez a grande cagada de passar pela Argentina sem avisar ninguém. Querendo ser sorrateiro, foi burro. E aí, a Argentina já goelou pro Brasil e falou: ó, o cara tá aqui, vai invadir, então vamos juntar aqui as nossas alianças, né? Lembrando que o Uruguai agora era mais favorável às questões brasileiras, né? Que foi uma ajuda, né? Tiraram o poder vigente do Uruguai com a ajuda do Brasil. Então Brasil e Uruguai estavam juntos e agora a Argentina. E juntos assim fizeram a tríplice aliança contra o Paraguai, que era um poderio militar enorme, invejável. E aí então começou essa guerra aí de 6 anos, quase 7 anos, mas que foi uma sanguinolência à toa. Solano Lopes, que era impiedoso, foi para cima do Brasil, no Mato Grosso, foi para cima ali no Rio Grande do Sul, pensou, mas não pensou. E aí começou a derrocada paraguaia, e aí o Uruguai fechou, junto do Brasil e da Argentina, o acesso do Paraguai aos rios, né, a navegação da época. Então o Paraguai ficou totalmente isolado, né? Dado toda essa merda que queria conter Solano Lopes e a sua expansão megalomaníaca, né? Muita gente morreu. O Paraguai tinha um exército muito maior. É então que o Brasil fala para a Argentina e para o Uruguai: fala, mandem todos que vocês tiverem, a gente não pode perder essa guerra com o Paraguai. Começou então a recrutar homens em todos os lugares, né? Se você é de São Paulo vai saber que aqui nós temos uma avenida aqui chamada de Voluntários da Pátria. E isso também conta num documentário maravilhoso chamado guerrasdobrasil.doc. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês saberem as atrocidades, né? Muito desse vídeo que eu estou fazendo aqui é baseado nesse documentário, um pouquinho de pesquisa, um pouquinho da HQ, tá bom? Então, Voluntários da Pátria foram homens embebedados em festanças por aí que acordavam no meio da guerra, porque ninguém queria mais servir, né? Todos os brasileiros que queriam ir para a guerra foram. Mas as condições para se ter uma guerra estavam inumanas, não tinha condições de seguir, não tinha recurso, era muita doença, falta de um lugar apropriado até para defecar, para dormir, para beber, não tinha água potável, era o caos. Então o Brasil, sabendo disso, foi lá e dava suas festanças, as pessoas vinham, bebiam e quando os homens acordavam eles já estavam lá de frente para a guerra. Isso aconteceu
e por isso tem o nome, né? Voluntários da Pátria. Tem também personagens importantíssimos nessa guerra, que foi o General Osório, que também é uma avenida em São Paulo. Tem também Duque de Caxias, que foi imprescindível para o controle e organização dessa guerra. E tudo isso a gente vê que foi caminhando pelo fim, né, de Solano Lopes e o seu exército. Antes de acabar todo esse terrorismo da guerra, né, Solano Lopes tentou a rendição ali. Tentou chamar o argentino. Falou, deixa eu te falar uma coisa, e se a gente deixar isso aqui com panos quentes agora? E se a gente fingir que nada aconteceu, eu fico no meu cantinho, não me meto mais com vocês, e a gente fica todo mundo de boa? Aí o argentino pensou. Eu acho que eu não posso fazer isso. Por quê? No contrato, vamos dizer assim, né, na assinatura da Tríplice Aliança, uma das condições era o extermínio, não só de Solano Lopes, mas de todo jeito dele de manipular a guerra e o país. Chegou ali então o dia da Batalha do Campo Grande, onde não havia mais homens paraguaios para lutar. E aí Solano Lopes recrutou crianças de 9, 10, 11, 12 anos para lutar na guerra. Colocou seu uniforme neles, colocou uma arma em punho, falou: vai meu filho, vai que o Paraguai depende de você. E aí você imagina as crianças aterrorizadas que nunca haviam pego em armas, tiveram que ir para o fronte e enfrentar uma horda de homens furiosos, homens cansados, homens que não conseguem dormir nem comer direito. Por isso, então, findou-se ali as crianças e depois, fugido, Solano Lopes foi encontrado e morto. Era para ser capturado e trazido vivo, mas o pessoal já estava de saco cheio daquela guerra, acabaram matando ele no processo e pôs fim à Guerra do Paraguai. Mas há uma estimativa que de 75% a 85% dos homens adultos morreram nessa guerra. Praticamente todos os homens morreram, e as poucas mulheres que sobraram também, que não foram mortas no processo da guerra, né? Que em uma dessas invasões que tiveram em Assunção, que é a capital do Paraguai, o Brasil, né, o exército brasileiro invadiu, saqueou e abusou de muitas pessoas inocentes. E aí o Paraguai teve esse atraso, né? E para você ver que não faz muito tempo, 150 anos atrás, né, praticamente, e o país ainda não caminha, ainda não conseguiu se reerguer e ser uma potência frente aos países vizinhos, né, por exemplo. E na HQ maravilhosa que eu tenho aqui em mãos, Guarani, a Terra Sem Mal, nós temos aqui a experiência dessa guerra, né? Nós temos ali um francês que está vindo de navio para a América Latina, porque o sonho dele é fotografar as Índias Guarani. Isso seria o apogeu de sua carreira. E ele veio para cá porque ele acredita que essa guerra acabou. Falaram para ele, enrolaram ele, falou assim, ó: a guerra lá já acabou, fique tranquilo, vai para lá. Então ele desembarca aqui na América do Sul e no meio do navio ele acaba descobrindo que a guerra não acabou coisa nenhuma. E no navio do monte de civis que estão tendo que colocar uniformes argentinos e ir para o fronte para enfrentar, porque o negócio está fervendo ainda. O fotógrafo do Prá, que acaba conhecendo um assistente regional e mostra suas fotos, e mostra que ele é um grande fotógrafo, fez expedições em vários países, e mesmo assim não estava acostumado com tudo que essa guerra aqui poderia proporcionar, né? Então Duprá, ao entrar nessa selva de homens mortos e guerra por todo lado, acaba encontrando ali a tribo Guarani. E para a tribo Guarani, eles acham que a guerra dos brancos é consequência da guerra deles, que eles têm ali uma guerra de anos e anos e anos com outra tribo famosa chamada Guaicuru. Então os Guaicurus e os Guaranis travam uma guerra, vamos colocar assim, secular, e que pouco se importam ali a guerra dos homens brancos, né, dos colonizadores. E aí Duprá acaba registrando toda essa aventura, essa epopeia, e entendendo as mazelas da guerra, né? Não é algo extremamente honroso, é muita politicagem envolvida, muito sacrifício dos seus para que a estratégia dê certo, é muita enganação, jogo de intriga. Em todo esse interim, Duprá, que acaba tendo a sua missão como prioridade, ele ouve as conversas, ele vê a natureza esplêndida na selva, os animais, a fauna, os cenários, mas ele não se deixa desviar de seu propósito, que é muito difícil perante uma guerra, mas acaba adentrando até uma tribo dos Guaranis e acaba sendo cuidado, curado, e entende as palavras de uma outra forma de que os europeus tratavam como ética e moral. Lá na tribo Guarani também é uma palavra para isso. É uma palavra chamada Tecocatu, ou seja, a busca pela terra sem mal, o comportamento que vale a pena pelo outro, um certo código de ética, né? Agir pelo certo, fazer o bem, e assim eu vou ser recompensado e conseguir um dia chegar numa terra que não existe um mal.
E aí, baseado em tudo que eu falei lá no comecinho do vídeo sobre as crianças irem para a guerra, então deflagrou-se a guerra, acabou-se a guerra em 1870 e no dia 16 de agosto ficou conhecido como o Dia das Crianças lá no Paraguai. Olha que infeliz Dia das Crianças, né? Que você lembra o sacrifício daquelas que deram a vida, mesmo que forçadamente, para tentar salvar sua pátria e o seu futuro, colocar aqui em muitas aspas. Então essa HQ aqui da editora Comic Zone é maravilhosa. Vou tentar colocar aqui vários trechos, imagens, fotos, a arte é sensacional. Eu espero que você goste, tá? A Comic Zone sempre traz livros maravilhosos de histórias que a gente pouco conhece, porque a curadoria lá do Ferrez e do Thiago é uma curadoria sensacional, fenomenal, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vídeo longo, mas eu te garanto que você vai gostar muito de ler isso aqui, tá? Lembrando, não dispense uma boa pesquisa, não dispense assistir o documentário que eu vou deixar aqui no link da descrição, e também uma boa aula de história para explicar tudo isso, porque eu não sou professor de história, sou apenas um curioso que trouxe um tema para você aqui, falando sobre Guarani, a Terra Sem Mal e a Grande Guerra do Paraguai. Se inscreva, curta esse vídeo e nos vemos na próxima. Valeu!